Quais os erros comuns que acontecem no packing list? Tá com essa dúvida na cabeça? Tá cometendo muito erro? Então vem com a gente que eu vou mostrar os erros comuns que acontecem no packing list, como evitá-los, qual o tipo de caminho a ser feito para acertar e deixar tudo lindo. Solta a vinheta, vamos nessa, que o caminho das pedras a gente faz. Vamos comigo. Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui, mais uma vez agradecendo a todos vocês que entram, se inscrevem, compartilham, estão conosco há tanto tempo e nos acompanham junto no canal, nesse comércio exterior incrível brasileiro. De coração, muito obrigado e já metralha o like, tá bom? Gente, estava pensando aqui, falei recentemente, eu dei uma aula sobre erros comuns na invoice, que inclusive está aqui em cima. Eu falei, agora eu preciso falar sobre os erros comuns no packing list, que também é um documento necessário para a gente desembaraçar a carga. Inclusive, eu vou anotando aqui do lado, aqui ó. Eu vou anotando do lado para vocês entenderem os erros comuns no packing list. Tá bom? Vamos nessa. Da mesma forma que acontece com a invoice, o packing list também é necessário que tenha todos os dados do importador e do exportador. E também, caso seja um processo via conta e ordem, aula aqui em cima sobre conta e ordem, de uma trading, também os dados do buyer. É bom ter isso. Por quê? Porque muitas vezes o pessoal lá de fora, um exportador chinês, ele não entende mais ou menos o caminho que você precisa traçar para aquilo ser regulamentarizado e ser registrado na sua DI. Aula aqui em cima sobre DI. Certinho, beleza e ok. Tá? Então o caminho é mais ou menos esse. Tem que ter os dados do importador, os dados do buyer, se for uma empresa diferente do importador, e os dados do exportador. Isso é meio claro, tá bom? Outra coisa, o NCM. Sim, coloca o NCM. Muitas empresas colocam apenas os 4 dígitos, acompanhando o BL, por exemplo. Não é recomendável, tá? Coloca o NCM todo, os 8 dígitos. Por quê? Porque, diferentemente do BL, ou a invoice e o packlist, eles têm que ter o NCM completo. Ou não tem, tá? Mas aconselhável ter o NCM completo, não apenas os 4 dígitos, tá bom? Outra coisa, peso bruto, peso líquido. O seu exportador lá fora tem que entender que o peso bruto e peso líquido tem que bater com conhecimento de embarque. Sim, não adianta nada ele bater na tecla que o peso bruto dele é maior ou menor do que o BL, ou o AWB, ou o CRT, enfim. Não pode. Tem que ser exatamente igual, porque se for diferente, vai dar problema. Ah, mas Thiago, ele está falando que tem 8% de diferença, tá no limite. Não, foge disso. A conta, na verdade, é o seguinte. Peso bruto, vamos supor, eu tenho 1 tonelada de peso bruto, certinho, beleza, ok. Tem que ser a mesma do conhecimento e tem que ser a mesma da invoice. Lembre, na invoice coloca-se também o peso bruto, recomendado. E o peso líquido pode aí ter uma tolerância de 8%. Entendeu? Por quê? Porque tem caixa, tem estado, tem um monte de coisa, tem as embalagens. Então, 8% de tolerância é do peso bruto para o peso líquido e não do peso bruto no packlist, na invoice, contra documentos de embarque, os conhecimentos. Tem que ter. Além disso, quantidade. Por favor, peça para o seu exportador colocar as quantidades certinhas. Ele apenas vai fazer a mesma coisa da invoice, apenas sem valores, mas vai colocar peso, vai colocar um peso líquido, o volume, tem muito erro em volume. Ah, mas o item foi repesado quando foi embarcado. Então, meu amigo, minha amiga, se ele foi repesado
lá na hora do embarque e deu diferença, pede para o seu exportador na hora acertar isso no packlist. Porque se o packlist estiver divergente do conhecimento de embarque, pode dar ruim. O que acontece? Por que eu falo que pode dar ruim? Se a carga é registrada e dá um canal diferente de verde, aula aqui em cima sobre canais, é antiga pra caramba, e o fiscal olhar e falar, opa, peraí, tá errado isso aqui. Ele pode te dar multa sobre documentação. Cabeça do fiscal, a gente não sabe o que ele pode pensar. Então, ele pode dar multa porque o documento está errado. Então, se o seu exportador insistir que o dele está certo, bate o pé. Pode bater o pé, sem medo de ser feliz. Outra coisa, descrição da carga. Óbvio, claro, precisa ser a descrição da carga perfeita. Então, vamos supor, eu estou comprando uma caixa de caneta. Caneta esferográfica em plástico, de cor vermelha, etc, etc, etc. Quanto mais a descrição da carga for, isso lá para o meu despachante, melhor. Mas tem que ter a descrição da carga. Daquela forma, caneta, enfim. Tá bom? Beleza. Outra coisa, pelo amor de Deus, invoice e packing list não podem ser escritos à mão. Eu já vi muito exportador mandando, ou exportador principalmente, invoice e packing list escrito à mão. Pegou uma folha de papel e escreveu, não, tá errado. E se o seu exportador insistir em escrever tudo à mão, pode bater o pé. Ou troca de exportador, por favor, porque isso, além de tudo, não é profissional. Outro fator muito, mas muito importante em packing list, os incoterms utilizados. Muita gente fala, mas incoterm vai ter no packing list? Vai. Se não tiver, vai dar problema. Mesma coisa do peso bruto, etc, etc, etc. Quantidade de caixas. Importantíssimo. Tem que ter, é necessário. Sim, um packlist, ele nada mais é do que uma invoice sem valor monetário. Mas é uma invoice. Quanto mais informação no packlist tiver, melhor. E também um fator muito importante que o pessoal lá de fora não entende de jeito nenhum: os países de origem, de compra e o país de onde veio. Por exemplo, país de origem. Vamos supor que a carga foi feita na Suíça, mas quem comprou está na China e de onde vai sair está em Singapura. Vocês concordam que são 3 países? Feito na Suíça, o país de origem da empresa é na China, mas vai sair de Singapura, são 3 países. Coloca no packlist. Uma coisa que eu sempre recomendo, mas não é de praxe: a tua referência. Sim. Então vamos supor, esse é o embarque AD001. Pede para colocar, porque vai ficar fácil de visualização lá na frente. E quando você for mandar para o seu despachante aduaneiro, da mesma forma. Exatamente. Visualização. Mais um fator muito importante, que eu falei inclusive na aula da invoice, é que o packlist tem que ser assinado e carimbado. Insista com o seu exportador assinar e carimbar. Por quê? Porque para a Receita Federal, logo falando, caso de canal diferente de verde, se não estiver assinado e carimbado, é apenas um papel de pão. Eles entendem que isso pode ser até uma falsificação. Então, o packlist tem que ser assinado e carimbado. E um fator muito importante, que os exportadores também não entendem: não se coloca valor comercial, como eu falei, e não se coloca dados bancários em packlist. Precisa. Já está tudo na invoice. O packlist é diferente. São quantidade de caixas, peso, volume, o peso líquido, quantidade de itens, importantíssimo, os dados do importador, do exportador, enfim, o Incoterm, o NCM,
Quanto mais informação você colocar, melhor. Mas tem informação que não precisa, como os dados bancários, tá bom? Gente, aula diferente. Gosto de dar esse tipo de toque para vocês entenderem que são regrinhas que a gente segue, mas para tudo ficar legal, tá bom? Eu vou colocar aqui embaixo os meus contatos. Não hesitem em entrar em contato comigo. Eu estou aqui para ajudar vocês em dúvidas, questionamentos, curiosidades, críticas, consultorias e mentorias. Sim, canal Comex Fácil é consultoria e mentoria para ajudar vocês a importar e exportar mais fácil. Vem com a gente que eu te dou o caminho das pedras, tá bom? Além disso, cadê o pessoal que olha os nossos vídeos e não se inscreve? Então, se inscreva no canal e torne-se um marinheiro de primeira viagem. Clica no sininho para fazer a buzina do navio tocar mais alto e você receber as suas notificações de aulas, papos com especialista, como é que se faz em campo, que logo logo vai ter mais aulas, e o Pergunte ao Thiago, lá no Instagram, que vai virar um quadro aqui. Vocês vão entender como é que vai funcionar, tá bom? Além disso, já pedi, mas você já deixou seu like, então deixa o seu like. Faz o YouTube entender que essas aulas são legais pra caramba e ele mesmo dissemine para mais pessoas. Olha que legal, vocês estão ajudando a gente direta e indiretamente. Além de deixar aquele like e a gente entender que isso aqui está valendo a pena. Compartilha para aquele seu conhecido que está trabalhando com Comex, está errando pra caramba. Entenda que Packlist também é um documento e que ele precisa ter atenção. E comenta para falar comigo, com a minha equipe, tirar todas as suas dúvidas, deixar aquele elogio bacana ou mesmo aquela crítica que vai fazer a gente crescer. É muito legal a tua ajuda, tá bom? Mas eu também não me esqueci. 2 vídeos para vocês olharem, verificarem, fazer exatamente a mesma coisa que acabei de falar para vocês. Comex, pessoal, é para todo mundo. Basta ter calo nas mãos e um pouquinho de inteligência emocional para crescer e se manter na área. A área é incrível, tá bom? Gente, muito obrigado e tenha uma ótima aula.